O assunto do vídeo de hoje, então, vai ser custo de oportunidade e vantagem comparativa. Então, eu vou tentar entender o que significam esses conceitos num contexto de economia básica. Então, estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia básica, introdução à economia, e o livro texto base que eu estou utilizando, este aqui, ó, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Um livro bastante utilizado na faculdade de economia. Eu já me formei em economia, né, pela Federal UFPR em 2000 e... nem lembro o ano, cara. 2022, com a colação de grau em 2022, eu acho. Cara, a gente vai se perdendo no tempo. Eu sei que meu TCC é 2021, 2022, eu entrei em 2018. 18, 19, 20, 21. Isso, concluída. E 2022 foi a colação de grau e a monografia a colação de grau. E 2023 finalmente saiu o meu diploma, porque demora na federal, né? Bom, pelo menos demorava. Então vamos lá. Este livro aqui do Gregory Mankiw é um livro que foi utilizado, que eu utilizei, né, na graduação, o professor utilizou na disciplina de introdução à economia. E aí era uma matéria anual, né? Então são 2 semestres. E ele utilizou este livro e claro que isso eu vi lá em 2018, então eu já não lembro, né? Por isso que eu acho tão importante gravar esses vídeos aqui. Então eu consigo revisitar muitos dos conceitos. Então vamos lá. Custo de oportunidade e vantagem comparativa, no capítulo 3 deste livro, que se chama, o título do livro é Interdependência e Ganhos Comerciais. Vamos lá. A outra maneira de analisar o custo de produção de batatas, se eu tenho que contextualizar isso aqui, né? Nesse capítulo 3, o exemplo que é apresentado no início do capítulo são 2 produtores. Então, um agricultor, produtor de batatas, e outro aqui, e um pecuarista, produtor, portanto, de carne. E aí, então, sempre que eu trouxer esses 2 exemplos, produtor de batatas e produtor e pecuarista, é porque estamos neste contexto. Lembrando que custo de oportunidade e vantagem comparativa, antes disso, no vídeo passado eu trouxe o conceito do que seja vantagem absoluta, só para ficar um pouco claro também. Então, vantagem absoluta é a habilidade para produzir um bem empregando a menor quantidade de insumos que outro produtor. Então, vantagem absoluta significa quando você emprega de maneira absoluta, realmente faz uso ou utiliza-se de menor quantidade de insumos do que outro produtor. E no vídeo de hoje, custo de oportunidade e vantagem comparativa. A outra maneira de analisar o custo de produção de batatas. Em vez de compararmos os insumos necessários, ou seja, a vantagem absoluta, podemos comparar os custos de oportunidade. Lembre-se de que, como vimos no capítulo 1, o custo de oportunidade de uma coisa é aquilo de que abrimos mão para obtê-la. O custo de oportunidade, inclusive, é um dos princípios básicos da economia. Já tem diversos vídeos aqui no canal sobre esses 10 princípios básicos da economia, né? Sendo que custo de oportunidade é um dos primeiros. Em nosso exemplo, adotamos a premissa de que o agricultor e o pecuarista passam 8 horas por dia trabalhando. Então, ambos estão trabalhando 8 horas. Assim, o tempo gasto com o cultivo de batatas reduz o tempo disponível para produzir carne. Assim, o tempo gasto com o cultivo de batatas reduz o tempo para produzir carne. Então, quem está cultivando batata terá menos tempo para produzir carne, é isso que eles estavam dizendo aqui. Ao realocarem o tempo entre a produção dos 2 bens, o agricultor e o pecuarista abrem mão de unidades de um bem para produzir unidades de outro. Portanto, movem-se ao longo da fronteira de possibilidades de produção, que é um outro conceito que eu já trouxe aqui no canal também, possibilidade de produção, né? O custo de oportunidade mede o quê? Mede o trade-off entre os 2 bens que cada produtor enfrenta. Trade-off também faz parte de um dos princípios básicos da economia. Trade-off basicamente é escolha. Então, quando ele diz assim que o custo de oportunidade mede o trade-off entre os 2 bens, é a escolha que eles fazem entre os 2 bens, e que o produtor enfrenta, né? Aquele de batatas, entre produzir só batatas ou carne, ou então o pecuarista produzir carne ou batatas. Então, esse trade-off significa isso, a escolha conflitante. Eu acho que é importante eu retornar no capítulo 1. Eu sei que o vídeo vai acabar ficando longo, mas eu acho que é interessante. Eu preciso também revisitar e aprender esses conceitos, né? Reaprender, na verdade. Então, no capítulo 1, nós temos os 10 princípios de economia. E aí, o princípio 1 diz o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs. Então, veja só, as pessoas enfrentam trade-offs. As pessoas enfrentam decisões. Eu, você, qualquer um de nós. Então, a gente precisa tomar decisões. Esse é o princípio número 1 de economia. O princípio número 2, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, o princípio número 1 está
com certeza muito conectado com o princípio 2, que é o de custo-oportunidade, né? Tá, vamos continuar aqui para a gente não se perder no texto. Então, o custo de oportunidade mede o trade-off, ou seja, a escolha conflitante entre os dois bens que cada produtor enfrenta, tanto o pecuarista como o produtor de batatas. Vamos considerar primeiro o custo de oportunidade da pecuarista. De acordo com a tabela no painel A, e qual que é essa tabela? Cadê? Painel A? Tá. Da figura 1. Deixa eu encontrar esse painel da figura A. Bom, não vou entrar nesse detalhe agora porque eu já tratei sobre essa tabela em vídeos anteriores. De acordo com a tabela do painel A, da figura 1, produzir 1 kg de batatas lhe toma... Tá, então vamos pensar no exemplo do pecuarista aqui, tá? Então, produzir 1 kg de batatas lhe toma 10 minutos de trabalho. 10 minutos, lembrando, ambos trabalham 8 horas por dia. Quando a pecuarista gasta 10 minutos produzindo batatas, tem 10 minutos a menos para produzir carne. Como ela precisa de 20 minutos para produzir 1 kg de carne, 20 minutos de trabalho renderiam meio quilo de carne. Já o pecuarista, para o pecuarista, né, o custo de oportunidade da produção de 1 kg de batatas é meio quilo de carne. Ou seja, está produzindo 1 kg de batata, mas está deixando de produzir meio quilo de carne. Vamos considerar agora o custo de oportunidade do agricultor. Então, um outro caso. Produzir 1 kg de batatas toma 15 minutos de seu tempo. Como precisa de 60 minutos para produzir 1 kg de carne, 15 minutos de trabalho renderiam a ele 1/4 de carne. Ou seja, 250 gramas, né? Dessa forma, o custo de oportunidade de 1 kg de batatas para o agricultor é de 1/4 de carne. Cadê? Já a tabela 1 mostra... Cadê a tabela 1? Tá, depois eu entro nela ali. Mostra os custos de oportunidade de carne das batatas para os dois produtores. Observe que o custo de oportunidade da carne é o inverso do custo de oportunidade das batatas. Como 1 kg de batata custa a pecuarista meio quilo de carne e 1 kg de carne custa 2 kg de batatas, da mesma forma, como 1 kg de carne custa ao agricultor 250 gramas de carne e 1 kg de carne custa a ela 4 kg de batatas. Os economistas usam a expressão vantagem comparativa para descrever o custo de oportunidade de dois produtores. Então, deixa eu dar uma olhada na tabela que eu tenho aqui para ver se dá para a gente entender aqui. Então, custo de oportunidade. O agricultor, 1 kg de carne está lhe custando 4 kg de batata. Para o agricultor, se ele produz 1 kg de batatas, está lhe custando meio quilo de carne, 1/4 de carne, beleza. O custo de oportunidade de se produzir 1 kg de batata para o agricultor são 4 kg de batatas, e o custo de oportunidade para o agricultor de se produzir 1 kg de batatas é 250 gramas de carne. Já o custo de oportunidade para a pecuarista, quando produz 1 kg de carne, são 2 kg de batata, ou seja, ela deixa, né, de produzir 2 kg de batata. Já o custo de oportunidade para se produzir 1 kg de batatas, no caso da pecuarista, são 500 gramas de carne, meio quilo de carne. Então, esses são os custos, ou custo de oportunidade da carne e das batatas. Tá, então, deu para entender basicamente o que significa essa situação sobre custo de oportunidade, que é aquilo que você está deixando de ganhar, né, ou de produzir enquanto está optando por outra situação. Os economistas, então tá, só parando aqui essa sessão, essa parte sobre custo de oportunidade, observando o livro. Então, custo de oportunidade, conceitualmente falando, significa aquilo que devemos abrir mão para obter algum item. Beleza? Próximo agora. Então, vamos continuar o raciocínio, já que estamos tratando de custo de oportunidade e vantagem comparativa. Os economistas usam a expressão vantagem comparativa para descrever o custo de oportunidade de dois produtores. Então, vantagem comparativa é para aquilo que existe ou serve para descrever o custo de oportunidade de dois produtores. Comparativa, vantagem comparativa. Vantagem absoluta é quando se usa menor quantidade de insumo em relação ao outro produtor. Isso é a vantagem absoluta. Agora, a comparativa é para descrever o custo de oportunidade de dois produtores. Vamos lá. O produtor que abre mão da menor quantidade de outros bens para produzir o bem X tem menor custo de oportunidade de produção desse bem e, portanto, desfruta de uma vantagem comparativa na sua produção. Em nosso exemplo, o agricultor tem um custo de oportunidade menor para produzir batatas que a pecuarista. Ou seja, 1 kg de batatas custa ao agricultor apenas 1/4 de carne. Ou seja, ele está produzindo 1 kg de batatas, ele está deixando de produzir 1/4 de carne. Enquanto que o custo da pecuarista é meio quilo de carne. Portanto, é mais, né? É maior o custo de oportunidade dela. Então, nesse caso, o custo de oportunidade, o agricultor tem vantagem comparativa, né? Tem vantagem comparativa com relação... tem um custo de oportunidade menor para produzir batatas do que a pecuarista.
Inversamente, a pecuarista tem menor custo e oportunidade na produção de carne que o agricultor. Veja por quê. 1 kg de carne custa para a pecuarista 2 kg de batatas. Ao passo que 1 kg de carne custa ao agricultor 4 kg de batatas. Assim, o agricultor tem uma vantagem comparativa na produção de batatas e a pecuarista tem uma vantagem comparativa na produção de carne. Então, o menor custo de oportunidade para a pecuarista está em ela produzir carne e não produzir batatas. E para o agricultor é o contrário, ele está em produzir batatas e não produzir carne. Embora seja possível uma pessoa ter vantagem absoluta nos dois bens, como é o caso da pecuarista em nosso exemplo, porque ela tem vantagem absoluta nos dois bens, é impossível que uma pessoa tenha vantagem comparativa. Embora seja possível uma pessoa ter vantagem absoluta nos dois bens, está certo, isso mesmo, é impossível que uma pessoa tenha vantagem comparativa nos dois bens. Como o custo de oportunidade de um bem é o inverso do custo de oportunidade do outro, se o custo de oportunidade de uma pessoa para um bem é relativamente elevado, seu custo de oportunidade para o outro bem tende a ser relativamente baixo. A vantagem comparativa reflete o custo de oportunidade relativo. A menos que as pessoas que duas pessoas tenham exatamente o mesmo custo de oportunidade, uma delas terá vantagem comparativa em um bem e a outra terá vantagem comparativa no outro bem. Então é por isso, inclusive, que existe toda essa relação de tudo que existe hoje na economia de especialização, né? Porque se a pessoa tem aquela especialidade, ou a empresa, ou a firma, seja o que for, é porque o custo de oportunidade dela é o menor naquela situação. Beleza, então, aliás, isso é assunto para o próximo vídeo, né? Vantagem comparativa e comércio. Vamos ver o que isso significa. Então, para finalizar o vídeo de hoje, o último conceito, de acordo com o livro, vantagem comparativa é a habilidade para produzir um bem com o menor custo de oportunidade do que outro produtor. Então, esses foram os dois conceitos do vídeo de hoje. O vídeo ficou extenso, porque era um assunto extenso, custo de oportunidade e vantagem comparativa. Estou construindo uma playlist de economia básica nesse canal, toda segunda-feira um vídeo por aqui. Vídeo passado eu tratei sobre vantagem absoluta, vou deixar o vídeo aqui no final. Próximo vídeo, vantagem comparativa e comércio. Valeu!